Olá pessoal da primeira série, eu sou o professor Luciano, vim trabalhar com vocês em Biologia e trazer o assunto, uma retomada ali, uma continuação do assunto que vai falar sobre transporte através de membranas. Você já viu que existe o transporte sem gasto de energia, mas também existe o transporte com gasto de energia, com gasto de ATP, e aí que a gente vai se aprofundar. Então, reconhecer o transporte ativo com gasto de energia como uma das formas das substâncias atravessarem a membrana plasmática da célula. Então, é uma outra opção que a célula tem para ser feito, porém ela vai gastar energia. Também existem outros processos de endocitose e exocitose, aquilo que ela vai englobar partículas maiores para dentro da célula e aquilo que ela vai eliminar partículas maiores, grandes também de dentro da célula. E também diferenciar os tipos de endocitose, que a gente vai ter a fagocitose, a pinocitose e a endocitose mediada. A gente já vai ver cada uma dessas aí, fica tranquilo. Eu sei que você sabe, como que um cientista, na hora que ele vai produzir um medicamento novo, ele sabe exatamente como essa substância vai entrar na célula e agir dentro dela. Então ele tem que programar, ele tem que produzir algo sabendo como é que é a composição da célula, para que a substância que ele queira que atinja determinada organela ou determinado sistema, ele possa se efetivar. Então, isso acontece porque ele tem um conhecimento prévio a respeito das células e como as substâncias atravessam suas membranas. Por isso é importante conhecer transporte ativo, transporte passivo, endocitose, e tudo mais. Então, tem que ter toda essa noção primeiramente, beleza? Trouxe aqui para vocês também uma reportagem da BBC News, Brasil, a nova droga que pode fazer o sistema imunológico devorar tumores. Então a gente está falando já de um processo que a gente vai ver ali, que é a fagocitose, E diz assim na reportagem, tratamentos que exploram o sistema imunológico para combater o câncer são uma área crescente de pesquisa para cientistas do mundo em todo, inclusive do Brasil. Agora, uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveu uma droga que ajuda o corpo a comer, entre aspas, fazer fagocitose e destruir as células cancerígenas. Existem várias iniciativas com medicamentos, Essa daqui, eles conseguem ativar algumas células que fazem essa ação de comer as células cancerígenas, que são células mutantes que acabam prejudicando e muito o organismo. Beleza, gente? Entendendo o transporte ativo. Ocorre com gasto de energia, e essa energia está ali entre aspas, é o ATP, adenosina trifosfato. Muito bem. Ocorre com a ajuda de proteínas carreadoras que são chamadas de bombas. Então, eles vão ser chamadas assim especificamente de bombas de transporte, bombas carreadoras. O transporte ocorre contra o gradiente de concentração. Então, a gente vai ter a concentração do lado interno e externo da célula, o transporte vai ocorrer contra esse gradiente de concentração. Porém, vai usar energia, O exemplo mais clássico, conhecido, de transporte ativo, é um chamado bomba de sódio e potássio, que a gente vai ver especificamente ali um pouquinho mais para frente. Muito bem, pessoal. Vamos ao exercício. Várias substâncias atravessam a membrana plasmática e, com isso, garantem que a célula receba substâncias necessárias para o seu funcionamento e, por outro lado, elimine produtos para o meio externo, toxinas e outras coisas que são necessárias eliminar. Em alguns casos, o transporte ocorre de maneira passiva, Porém, em outros, o transporte ativo. Caracterize esse tipo de transporte, ou seja, o transporte ativo. Então, um tempinho para vocês, já voltamos.
vamos tentar caracterizar esse tipo de transporte. O transporte ativo ocorre com gasto de energia, essa é a diferença. O passivo ocorre sem gasto de energia e o ativo com gasto de energia pela célula, pois as substâncias que irão atravessar a membrana fazem isso contra o gradiente de concentração. Então tem que ter assim um trabalho extra da célula, gastando sua energia para fazer com que aquelas bombas, né, façam o seu trabalho de passagem da substância, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Então nós temos aqui o transporte ativo, a chamada bomba de sódio e potássio. O sódio é o Na+, seria um cátion, e o potássio também um cátion K+. Então eles atravessam aqui, vai vir a molécula de ATP gerar energia, como aparece nesse gifzinho aqui, ela vai se abrir, jogar algumas substâncias para fora e vai recolher outras aqui já através de sítios específicos que vão encaixar e fazer o transporte de dentro para fora ou de fora para dentro. Mas o que é o tal do ATP? A molécula de ATP é formada por uma base nitrogenada chamada adenina, tá? Uma ribose, que é um tipo de carboidrato, né, de monossacarídeo, e também por 3 grupos fosfato, tá? Com base no elemento fósforo. A adenina ligada à ribose vai se chamar adenosina, daí já vai começar a construir o nome da substância ali. Essa molécula constitui a principal forma de energia química. Por que é trifosfato? Porque ela acaba tendo 3 grupos fosfato. Aqui aparece no gifzinho que ela está com 3 fosfatos e vai perder um. No momento em que ela faz o seu trabalho de permitir a passagem na bomba, ela acaba perdendo um grupo fosfato e se tornando adenosina difosfato. Então, de ATP, ela vira ADP. A proteína carreadora mais o ATP, aqui a gente tem o sódio se ligando, né, na parte ali interna da proteína. Aqui o ATP fazendo a sua ponte, né, de ativação, permitindo com que haja esse processo. E aí ele vai jogar esse sódio para fora. Quando ele joga o sódio para fora, ele vai trazer potássio para dentro. A gente já vai ver mais na sequência ali, tá? Aqui um transporte, né, da bomba sódio-potássio. Nós temos aqui os íons sódio que se ligam, o ATP fazendo ativação. E aí, nesse mesmo momento, o potássio lá fora entra e aí eles fazem a troca. Potássio, né, para um lado e sódio para o outro, tá? Você já parou para pensar, desculpa, um exercício, né? Você já parou para pensar que seu corpo funciona devido aos impulsos nervosos? Beleza, nós temos impulsos nervosos, né, nos neurônios, tal, que fazem com que o nosso corpo funcione. E ele só acontece por causa da bomba de sódio e potássio. Veja a importância daquele pequena estruturinha que tem várias em cada membrana plasmática da célula. Uma das maneiras que a célula utiliza para manter as concentrações de íons sódio e potássio de dentro para fora da célula é por meio da bomba sódio-potássio. Então vamos lá, explique o mecanismo dessa bomba, é o que a gente estava falando. Tenta aí, vamos ver, um pouquinho difícil, mas você consegue. Já voltamos.
Então vamos lá, vamos ver se você conseguiu explicar o mecanismo da bomba de sódio e potássio. Para manter as concentrações ideais dos dois íons, ela bombeia sódio para fora da célula e potássio para dentro. Esse transporte é realizado contra os gradientes de concentração desses íons, o que ocorre graças à energia liberada pela quebra da molécula de ATP. Lembrando que o ATP se transforma em ADP quando faz esse processo, depois ela se converte em ATP novamente. Beleza? E aí tem um outro processo agora de substâncias maiores, de moléculas maiores que vão entrar ou sair da célula. Então nós vamos ter a endocitose, né, que vai fazer com que as substâncias entrem na célula, e a exocitose, quando ela vai fazer com que a célula expulse alguma substância, ok? Ela vai transformar, vai formar vesículas, a gente já vai ver ali o que acontece. A endocitose, então, veja a palavra endo, de dentro, né, para dentro, é o processo de entrada de partículas na célula por meio de vesículas chamadas endossomos. Muito bem, pode ocorrer de três formas: na forma de fagocitose, na forma de pinocitose e também na endocitose mediada, né, por algumas proteínas que a gente já vai ver. E a exocitose, veja a palavra exo significa externo, para fora, né? Então é o processo de eliminação de partículas digeridas para fora da célula. Então ela vai ter mecanismos específicos. Agora a gente não está mais falando de pequenos íons, estamos falando de partículas maiores, tá? De algumas vesículas maiores. Em termos de endocitose, o que nós vamos ter? Nós temos a fagocitose, seriam, vamos dizer, partículas sólidas, né? Partículas mais sólidas, que elas vão ser englobadas aqui e vão formar os endossomos. Ou seja, ela vai englobar, vai ter uma conformação ali da membrana e ela vai jogar para dentro da célula, certo? A pinocitose, vamos chamar de partículas mais no estado líquido ali, ela vai receber essas partículas e também vai formar vesículas em volta dela que vai jogar para o citoplasma da célula. Depois lá para dentro é outra história, o que vai acontecer. E temos também a endocitose, que ela vai ser mediada pelo quê? Por proteínas específicas que vão fazer esse papel. Basicamente também é uma endocitose, só que tem proteínas envolvidas no processo. Muito bem, pessoal. Vamos ao exercício. Após a captura de uma partícula por fagocitose, então vamos pensar na partícula mais sólida ali, vamos dizer, né? Ocorre a formação de uma bolsa com substância, com a substância em questão no seu interior, aquilo que vai estar dentro do interior dessa bolsa que ela vai se formar. Essa se desprende da membrana plasmática, passa a ficar no interior da célula, onde se funde depois aos lisossomos, que são as organelas específicas responsáveis ali por digerir, né, com seus líquidos lá dentro, para digerir aquele lisossomo, aquele fagossomo. Explique como ocorre esse processo e dê o nome dessa bolsa formada. Então vamos lá, gente. Essa é bem tranquilinha, já voltamos aí, bem facinho. Valeu!
Então, pessoal, veja bem, a substância engoliu, fagocitou, né, comeu aquela substância sólida, semelhante lá àquela reportagem das células cancerígenas, né, que são fagocitadas, né, por outro grupo de células. Então, ela puxou para dentro de si aquela substância. Ela formou uma bolsa em torno daquilo. A bolsa, com a partícula ingerida em seu interior, é chamada de fagossomo. Tá? Então, cria-se ali com algumas estruturinhas da membrana envolvendo isso, e após ela se infundir nos lisossomos, forma o chamado vacúolo digestivo. Ok? Muito bem, gente. Uma proposta para você fazer na sua casa, numa folha, ou numa folha solta, numa A4, ou no caderno, numa cartolina, é o chamado mapa mental. Essa é uma estratégia muito legal para você estudar, inclusive aí quando você for fazer prova, quando você for lá na frente fazer vestibular, Enem, você fazer mapas mentais. E o mapa mental ele vai com uma palavrinha-chave central chamada membrana plasmática. A partir dali você vai começar a derivar com diversas setas, né, os assuntos, por exemplo, estrutura. Aí você especifica a estrutura, né? Tudo vai falar sobre a membrana plasmática. Anexos da membrana plasmática, e você consegue fazer um todo ali, você consegue visualizar através desse mapa mental. Transporte ativo e passivo, é bom você colocar, então você vai puxando, transporte ativo e passivo, daí você diferencia os ativos, né, passivo, a exocitose, a endocitose, a osmose, as enzimas, as proteínas que permitem com que isso aconteça, tá? Quando você for falar de estrutura, você vai falar lá da camada fosfolipídica, da bicamada, das proteínas integrais e parciais que atravessam a membrana, e é uma atividade bem bacana para você visualizar e você estudar esse assunto. Mas anota aí, pessoal, o transporte ativo ocorre com gasto de energia, e assim como na difusão facilitada, ocorre com a ajuda de proteínas carreadoras que são denominadas bombas, tá? Quando a gente for falar na difusão facilitada, a gente não chama de bombas, mas acontece através de proteínas. Só que na facilitada não tem gasto de energia e no transporte ativo tem, utilizando o ATP. Temos transporte ali chamado endocitose, é o processo de entrada de partículas na célula por meio de vesículas chamadas endossomos. E a exocitose é o processo de eliminação das partículas digeridas para fora da célula. Então eles vão jogar, né? Ou seja, a endocitose, a palavrinha endo é para dentro da célula, exocitose para fora da célula. Então, o que aprendemos nessa aula, gente? A permeabilidade da membrana plasmática e a capacidade de permitir a passagem de substâncias através dela. Então, entendemos que ela é seletiva, ela escolhe aquilo que ela permite ou não passar. Também os tipos de transporte através da membrana, temos o transporte ativo e o passivo, lembrando que o ativo gasta energia e o passivo não gasta energia. E também os tipos de transporte passivo, difusão simples, facilitada e também a osmose. Pessoal, muitas informações dessa pode confundir um pouquinho, então através do mapa mental você consegue visualizar melhor, mas você também pode ver essa aula novamente, vai lá no YouTube, rever, anota algumas coisas que são importantes, pode perguntar para o teu professor também, através de livros, internet e diversos recursos que você tem em mão, ok? Então até uma próxima, valeu!